E aí, tranquilo? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o GameZir G7 Pro na versão Shang Fallen Feathers. Essa é uma edição que aparentemente ela é limitada, ela foi anunciada bem recentemente, o GameZir G7 Pro já não tanto, já é um controle de agosto de 2025, então ele vai fazer quase 7 meses, né, que já foi dado o lançamento, mas esse carinha aqui, que é a edição limitada desse jogo que eu acho simplesmente incrível, foi lançada bem recentemente. Eu me apaixonei à primeira vista, assim que ele foi dado o lançamento. Eu já vi algumas reviews no YouTube, né, do pessoal da gringa, principalmente. Eu não sei se já tem review aqui no Brasil, mas eu tô muito, muito empolgado para ver como que é esse GameZir G7 Pro. Como vocês sabem, eu já tenho um Apex 4 Elite, né? E esse cara aqui, não ele exatamente, né, mas o Apex 5, que é pouca coisa, um pouco melhor, é o cara que vai desafiar, ou seja, vai ser o concorrente direto com o modelo do GameZir G7 Pro. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui, que eu tô bem animado. Então, na caixa acompanha todos os adereços obrigatórios, né? E vale a pena citar que vem um manual, e o manual ele é bem grosso. Como vocês puderam ver, dentro da caixa vem com certeza o controle, né? Que, diga-se de passagem, isso aqui é uma obra de arte. A gente já fala dele.
Vem também a dock de carregamento, que também é muito linda também em detalhes, né? Aqui com o desenho do Shang tem um certo tipo de textura, tanto na dock quanto no gamepad. Vem um cabo trançado bem rígido mesmo, também temático, né? Do Wuchang e Fallen Feathers. E aqui, D-pad alternativo, para que você consiga substituir no lugar do original. A primeira impressão realmente é um controle de qualidade premium. Você nota que o plástico é de uma qualidade diferente de quando a gente olha para um controle um pouco mais baratinho, né? Aqui quando eu vejo a tatilidade dos botões, todos eles são em micro switch, ou seja, tem aquela tatilidade de botão mecânico. O D-pad é a mesma coisa. Uma coisa bem interessante, né? Igual eu já tinha comentado, você consegue trocar o D-pad. Isso para mim é bem útil, porque eu tanto jogo jogos de luta quanto de modo história, né? Então acredito que vai ser bem legalzinho. Aumenta bastante a imersão. Tem os botões principais, né? Aqui na parte de cima a gente tem o LB e o RB, ou o grandíssimo, né? L1 e R1. Também muito táteis. Nós temos os gatilhos, bem suave, o controle em si de uma maneira completa, ele tem todos os botões atuando de uma maneira bem suave, realmente passa a ideia de uma qualidade premium. Igual eu comentei, você consegue travar o gatilho, então perceba que se você não trava o gatilho, ele vai até lá embaixo. Agora, se você vier e travar, ele vira um gatilho de micro switch, ou seja, para você fazer a atuação mais rápido. Um detalhe que é diferente, né, dos seus concorrentes, quando a gente pega para olhar o Apex 5 e o Apex 4, ele tem macro nessa parte aqui de cima, que ele acabou nomeando aí, né, de L5 e R5. Então provavelmente são botões que são configuráveis. Além disso, ele tem esse chanfro aqui, né, que você consegue fazer a retirada. Vergonha, desgraça, humilhação. Veja bem, aqui é onde você colocaria o suporte, né, para utilizar com Android. Na parte aqui de trás a gente tem os macros e você consegue desativar os macros na parte da traseira. Você tem mais um. Você tem o L4 e o R4, que são outros macros, e você também consegue bloqueá-los aqui, com uma leve exceção, né, que você troca para micro switch e potenciômetro. Já aqui não, aqui é realmente para você desativar o macro, para que você, quando estiver jogando, acabar não tocando sem querer e utilizando um dos macros pré-configurados. Aqui você também pode selecionar se você vai utilizar a conexão do modo dongle ou do modo Bluetooth. Aqui tem algumas informações, né, sobre a manufatura do controle em si. Vamos ligar ele aqui. Então, assim, de maneira geral, a qualidade de construção do controle, para mim até agora, é impecável. Quando a gente fala dos analógicos, também são bem suaves. Tem uma textura nessa parte aqui de cima deles, que realmente fornece um grip superior, né, a um controle mais baratinho. E de maneira geral, a qualidade de construção, de acabamento, eu acredito, né, que seja o nível mais alto que a indústria pode oferecer, né? Além dele ser muito, mas muito bonito mesmo, pessoalmente é mais ainda. A qualidade de construção e o acabamento do plástico, você nota que não tem rebarba alguma, encanto nenhum. As texturas são muito bem feitas. O próprio desenho possui a textura própria, tem essa camada de verniz por cima da pintura que dá um charme a mais.
tanto aqui no controle quanto na dock. E a construção do joystick, o grip em si, também é uma qualidade muito acima. Eu realmente só consigo pensar em um rival direto, o próprio Apex 4. E que em comparação, obviamente vai sair um vídeo fazendo a comparação entre eles, mas ele é bem mais leve do que o Apex 4 Elite. Então eu acredito que ele tem uma vantagem aí na portabilidade. E claro, eu acho que o charme principal do controle, além da qualidade de acabamento, é que ele é muito, muito bonito. A pintura é muito bem feita. É um ótimo controle. Nesse quesito é impossível que alguém... eu acredito, né? Mas a internet é complicado. Mas eu acredito que é muito difícil de alguém vir a reclamar sobre a qualidade de acabamento desse controle. É simplesmente outro nível. Como vocês podem ver, essa capa superior, né, que é a parte que é pintada, ela sai completamente. E aqui a gente nota novamente uma qualidade de construção bem acima da média. Embaixo dele é completamente transparente, em uma cor azul vinílico, então você consegue ver através dessa camada transparente e ver os componentes internos. A capa ela é completamente presa via magnetismo. Agora um pouco mais sobre as especificações desse controle. Ele tem uma bateria de 1.200 mAh, ele tem a tripla conexão, como dito anteriormente, então Bluetooth, dongle e cabeado. O D-pad dele é de micro switch, enquanto os botões nessa parte aqui de cima, por mais que se parecem bastante com micro switch, se fosse para postar os 4 botões, o A, X, B, Y, eles são micro switch, mas as especificações diz que é membrana. Ele funciona Xbox, PC, Android, então eu não sei se ele vai funcionar no PlayStation, mas as especificações só dizem sobre esses consoles. Obviamente, né, vai funcionar aí no Windows 11. Os 4 botões aqui, o AX, B, Y, são feitos de micro switches ópticos, enquanto o D-pad é apenas micro switch, e você realmente sente, né, que eles são micro switch, tanto o D-pad quanto os botões AX, B, Y. Igual eu comentei, os analógicos, né, e a textura aqui na parte de trás é tudo ruborizada, né, então você sente essa textura. E ele também tem um giroscópio, nas especificações só diz que vai funcionar no computador, que basicamente é aquela funcionalidade de você mexer o controle e ter uma resposta tátil apenas mexendo o controle no jogo. Muito parecido com o que acontece no Nintendo Switch, né? Na parte de baixo a gente tem 2 botões, um para mutar o microfone e o outro para entrar no modo de conexão. Na lateral do analógico, que também é transparente, você consegue ver, né, através do analógico. Essa parte aqui na lateral, onde o analógico acaba raspando, ela é reforçada, mas ela não me parece ser de borracha, dado o barulho, né? Então acredito que não seja emborrachada, e se for emborrachada, talvez seja de uma densidade muito alta, porque realmente parece que é reforçada, mas parece que é plástico. Ele possui nos analógicos a tecnologia TMR, que é basicamente uma tecnologia que dizem ser à frente do Hall Effect,
também é anti-drift. Dizem que também ele é muito mais preciso do que o Hall Effect. O polling rate desse controle é de 1000 Hz. Ele trabalha em 12 bits, né? O ADC chip dele é de 12 bits. E a resolução dos analógicos são de 4096. Um detalhe que é bastante curioso é que essa parte que a gente consegue destacar, eu posso comprar de outros modelos apenas a carcaça, só para eu modificar o meu Wuchang, só para eu conseguir modificar o G7 Pro. Então, tem vários modelos, né, principalmente fora do Brasil, que a gente pode importar somente a carcaça e encaixar aqui na parte de cima e ter vários modelos, né, para utilizar no G7 Pro. Ele tem 4 motores de vibração, ele pesa cerca de 272 gramas, então ele realmente é bem leve, como eu disse anteriormente. Ele é consideravelmente mais leve do que o Apex 4 Elite. E basicamente é isso daí quando a gente está falando de especificações. Agora eu vou fazer a conexão dele com o PC e a gente vai dar uma olhada em como que é o aplicativo desse controle. Então, pessoal, como vocês viram, eu já fiz o download aqui do driver. Então basta fazer a conexão ali pelo USB no computador, né, na interface USB do computador. E assim que eu fizer a retirada aqui do controle, ele vai ligar automaticamente e vai reconhecer ele no driver. E aí ele pede para apertar um botão. Vou apertar aqui. Pronto, reconhecido aqui a gente já tem acesso às configurações. Então, como vocês podem ver ali na parte de cima, se a gente segurar o M e algum desses 4 botões, a gente troca entre os perfis selecionados. Então, vou colocar aqui, vou apertar M mais B, vou trocar para o segundo perfil. M mais A, perfil 3, M mais X, perfil 4. Então, M mais Y vou para o perfil 1. Então, basta segurar o botão central M em conjunto com algum dos outros 4 botões, que daí eu vou transicionar para o outro perfil. Aqui na configuração dos sticks, eu tenho algumas configurações, eu posso separar entre stick esquerdo e stick direito. Tenho configuração de zona morta, anti-zona morta, ajuste de curva, trajetória do stick e eu também tenho o mapeamento avançado. Aqui na parte de movimento, foi aquilo que eu comentei sobre o giroscópio. Não vamos entrar muito em detalhe, porque, sendo bem sincero, eu ainda não entendi como funciona a configuração. A gente também tem como configurar os gatilhos, então tem a zona morta do gatilho, a anti-zona morta, o ajuste de curva e o modo do gatilho. E essas configurações são separadas por gatilho. Gatilho esquerdo e gatilho direito. Agora, na parte de vibração, a gente tem como setar a intensidade da vibração, tanto do gatilho quanto do grip. Então, eu posso experimentar aqui a vibração do grip. Perceba que ele tem uma intensidade boa de vibração, mas não é nada demais, principalmente aqui na intensidade 3. E eu vi que não teve uma mudança significativa quando eu colocava na intensidade 4. E uma coisa que é exclusiva dele, eu também tenho vibração no gatilho. Então o próprio gatilho, ele também vibra. Então a gente tem essa sensação tátil utilizando os gatilhos. O próprio gatilho, ele tem um motorzinho de vibração. Perceba que é diferente dos gatilhos adaptáveis que a gente tem aqui no Apex 5, né? E dos gatilhos adaptáveis que a gente tem no DualSense. Ambos esses aqui a gente simula, né? A gente faz certas simulações com o gatilho,
Então tem várias configurações para a gente fazer, tanto no DualSense quanto no Apex 4 Elite, e é completamente diferente essa configuração aqui de gatilho, que realmente só faz um movimento de vibração, você sente vibrando, tem um motorzinho no gatilho que passa a sensação de vibração. Você pode forçar a vibração sempre que você acionar o gatilho, e aqui ele diz que se eu forçar, ele perde a interação com o jogo, né? Então o jogo não é mais responsável por fazer essa vibração acontecer, e sim vai ser uma vibração forçada. Eu posso também alterar o poly rate, né? Eu posso colocar 250, 500 ou 1000, eu vou aqui manter em 1000, mas sempre que você passar para 1000, olha só o que ele diz ali a mensagem. Ele diz que sempre que a gente passar, né, para a frequência de 1000 de polling rate, ele vai desabilitar a vibração, né, aqui nos triggers, ou seja, se você utilizar a vibração no 1000, você não pode utilizar a feature de vibração. Agora aqui nas configurações, a gente pode habilitar com que toda vez que a gente coloca ele na dock, ele desliga automaticamente, e toda vez que a gente tire, ele liga automaticamente. Eu deixei isso aí habilitado. E aqui a gente pode setar também um brilho que a dock vai ter, que é esse brilho que aparece aqui embaixo da dock. Eu coloquei em 100%. E por último, a configuração de macro, né? Se eu vim aqui em botões, eu posso fazer toda a configuração de macro aqui nessa parte. Então vou selecionar aqui o botão do macro, e aqui eu posso mapear ele através de configurações avançadas. Eu posso tanto colocar um macro para o mouse, para o teclado numérico, e para o próprio controlador em si. E eu posso habilitar a continuidade, ou seja, se eu continuar segurando, ele vai continuar executando o macro. Então, nessa parte de botões é onde eu configuro, né, os macros para serem utilizados. E essa é basicamente as configurações que o driver nos fornece. A gente pode ter configurações do analógico, da vibração, da movimentação, da dock em si, do macro, e alguns detalhes mais técnicos de zona morta, tanto dos gatilhos quanto dos analógicos. E basicamente é isso. Eu vou manter aqui no perfil 1, que foi esse que eu acabei de fazer as modificações. Agora eu vou realizar uma jogatina e vou passar a minha primeira impressão de como que é jogar com esse controle. Dado o contexto de que eu jogo bastante com o Apex 4 Elite, eu vou jogar um pouquinho aqui com esse G7 Pro, e eu vou dar a minha opinião sincera do que eu achei do controle. E aí pessoal, tô aqui no final do vídeo para dar minhas conclusões do que eu achei sobre o GameSir G7 Pro nessa versão especial do Fallen Feathers. O controle, quando a gente compara ele com os outros, pelo menos que eu tenho, como por exemplo o DualSense e o Apex 4 Elite, ele é um controle menor do que esses outros. Como minha mão é muito grande, eu tive um certo reflexo negativo até me adaptar a conseguir fazer as mesmas coisas que eu faria em um controle do tamanho padrão que eu tô acostumado. Isso foi a única coisa negativa que eu consegui pensar sobre esse controle. Todo o restante é um conjunto excepcional. O controle é extremamente preciso,
Tanto os sticks, realmente, esse TMR, essa tecnologia, parece que dá uma certa precisão. Então, um jogo de FPS eu consegui mirar com uma facilidade muito maior. Talvez somado também ao delay, que esse controle parece que não tem delay. É muito, muito bom mesmo. Os botões são muito precisos, talvez pelo fato, né? Assim como o Apex 4 Elite, ser um botão, né, de micro switch. O D-pad dele, por ser redondo, é muito bom para jogo de luta. Então, para quem joga Tekken, por exemplo, é uma mão na roda. Eu gostei bastante. Além de que ele tem uma ótima bateria, então se você pluga na dock, você basicamente nunca vai ficar na mão com esse controle. A bateria dura bastante e sempre que você parar de usar, você coloca na dock, ele vai estar sempre carregando. Além dele ser muito bonito, assim, pessoalmente eu gostei muito da aparência dele, da estética. Eu acho que é o controle mais bonito que eu já tive, assim, disparadamente. Por mais que eu tenha um certo charme pro Apex 4 Elite também. E aqui o meu ponto, assim, de longe, o que eu mais gostei desse controle é que ele é um controle muito leve. Uma das coisas que pesa bastante pro lado negativo do Apex 4 Elite é que é um controle bem pesado. Obviamente ele é bem robusto, mas ele também é bem pesado. Então, quando a gente pensa em ergonomia, talvez esse seja uma opção melhor pelo fato de ser bem mais leve. Mas basicamente isso daí foi o que eu achei do controle. Se eu acabei deixando uma informação de lado aí, passar, me perdoa, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa review. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, fique de olho nos próximos vídeos e até mais, pessoal.